Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui nesse meu canal de vlogs. E eu trouxe pra vocês aí no último vídeo a descoberta, né, da gravidez, como é que foi esse momento, a minha reação do marido e da minha família também, no caso da minha mãe, né. Trouxe pra vocês aí um pouquinho os ultrassons que a gente já fez também. E agora eu decidi trazer aí pra vocês o meu primeiro diário de gravidez aí do primeiro trimestre. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês aí como que foi da minha primeira semana, assim, porque, né, a gente fala assim contando, né, mas da minha primeira até a minha 12ª semana de gestação, que no caso é aí o primeiro trimestre, né, os primeiros 3 meses. Eu já estou no segundo trimestre hoje. Eu completei ontem, no caso, 18 semanas, então já estou aí no segundo trimestre. Eu não vou falar do segundo trimestre aqui nesse vídeo, vou falar somente do primeiro trimestre. Então eu quero contar pra vocês aí um pouco, porque no vídeo em si, no vlog, eu mostrei mais as reações, assim, eu não contei, eu não fui explicando nada pra vocês. Então aqui eu quero explicar também como é que foi tudo isso aí. Inclusive hoje eu tava vendo o meu vlog, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é o vlog de 8 meses atrás, que foi o vlog quando eu fiz a progressiva no meu cabelo, quando eu tonalizei também, e quando foi o Halloween também. E nesse vlog, no finalzinho dele ali, era dia 1º de novembro, 2 dias antes do meu aniversário, e eu comento com vocês que eu ia fazer um exame que se chama histerosalpingografia. É um nome bem grande, mas vou contar um pouquinho pra vocês, caso vocês não conheçam. Eu e meu marido, a gente estava tentando engravidar aí há algum tempinho, há mais ou menos um ano antes da gente conseguir de fato engravidar. A gente fez vários exames, ele fez os exames dele, eu fiz os meus também, e esse histerosalpingografia foi o último exame que eu fiz, que o meu ginecologista pediu, e foi um exame, assim, muito importante, e ele mesmo falou que seria um exame que depois dele, com certeza, eu ia engravidar, porque todos os meus exames deram tudo ok, tudo bem, os do meu marido também deram tudo ótimo, então não tinha porquê, assim, a gente não conseguir. Então ele falou que depois desse exame eu conseguiria, e de fato eu consegui. Então eu fiz a histerosalpingografia em novembro e descobri que eu estava grávida em abril, só que eu já estava ali com um mês praticamente de gravidez, então deu certo, funcionou aí poucos meses depois. Então a gente, só para vocês entenderem o contexto, a gente já estava tentando engravidar, a gente tinha planejado, né, esperado o momento certo, assim, na verdade não existe momento certo, mas o momento que a gente se sentiu, assim, mais confiante, mais preparado e com aquela vontade maior. Então a gente já tinha planejado e conseguimos aí, então estamos esperando aí nosso bebezinho lindo, amado, que estamos muito felizes, inclusive. E como é que foi tudo isso? Antes de eu descobrir a gravidez, eu estava planejando aí, como eu contei pra vocês no vlog passado, uma viagem bem legal aí pro meu aniversário, porque eu vou fazer 30 anos esse ano, então eu queria fazer um negócio bem marcante, assim, né, pra essa data, né. E aí eu tava querendo fazer algo que eu sempre quis muito, que é conhecer o México, Cancún. Então eu sou muito, assim, apaixonada por esse lugar e eu tenho muita vontade de conhecer. Então eu falei, vou fazer essa viagem esse ano, vou começar a planejar já desde o começo do ano pra dar tudo certo. Então eu comecei a planejar tudo ali desde o começo do ano e tudo mais. Janeiro minha menstruação desceu normal, fevereiro não desceu. Eu já fiquei preocupada, eu acho que eu fiz até um teste também em fevereiro, só que não deu nada. Então eu falei, ok, deve ser um estresse, alguma coisa assim, então beleza. Março minha menstruação desceu, que foi a última vez que ela desceu, né, que daí do primeiro dia que desceu a gente já começa a contar aí os outros, né, dias da gravidez, aí a partir do primeiro dia da menstruação. Então março foi quando desceu a última vez. Em abril, que foi quando eu descobri de fato, não desceu. Então eu falei, bom, deve ser nervosismo também, porque eu tô aí com essa questão da viagem na cabeça, atrás de visto, porque o México agora precisa ter visto, né, pra você conseguir entrar, antes não precisava, e isso começou aí ano passado, então eu fiquei super preocupada com isso, ai meu Deus, não vou conseguir. Enfim, fiquei super estressada com isso aí, pensando na viagem e tudo, e eu pensei, eu acho que não deve ter descido agora, né, em abril, porque eu estou muito nervosa, então deve ter acontecido igual aconteceu em fevereiro, que não desceu também. Então eu nem liguei, nem dei muita atenção, comprei o teste só por desencargo mesmo, e marquei o ginecologista também, porque eu falei, meu, não descer em fevereiro, descer em março e não descer em abril, tá estranho isso. Então eu vou marcar o ginecologista só pra gente ver se tá tudo certo realmente. Mas eu tinha até desencanado um pouco, assim, da ideia, né, da gravidez, porque a gente tava tentando há algum tempo e não tava conseguindo, então a gente falou, vamos deixar acontecer, né, ficar sem pensar muito nisso, porque senão você fica pilhado e aí que realmente não dá certo, né. E aí, beleza, comprei os testes. Inclusive, no dia que eu fiz o teste, né, eu sempre fazia os testes logo de manhã cedo, com a primeira urina do dia, que é o que eles recomendam mesmo você fazer. E eu não, eu peguei
marquei, eu decidi fazer, já era, sei lá, umas 10 horas da manhã, 11 horas, já tinha acordado, feito tudo, já saí, inclusive. Aí quando eu voltei em casa, eu falei, quer saber, eu vou fazer. Aí como vocês viram no vlog passado aí, tudo em diante. E o que acontece? Eu fiz lá os testes, eu nem acreditei mesmo, porque pra mim realmente era só estresse mesmo que eu tava pensando na viagem e tudo. E logo iria descer, ou então iria descer no mês seguinte. Mas não, veio o nosso positivo e eu fiquei assim, como vocês viram no vídeo, né? Super emocionada. Eu chorei horrores nesse dia, assim, de alegria mesmo e de não acreditar, assim, que realmente estava acontecendo. Porque depois de tantas tentativas, assim, a gente fica até meio desacreditado, sabe? De tipo, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que não é o momento? Será que não é pra acontecer? Então, quando você vê o positivo ali, é um negócio, assim, surreal. Quem já viveu isso, com certeza sabe. E quem não viveu ainda e quer viver isso, vai saber e vai dizer que é realmente muito emocionante. Então, descobri a gravidez, fiz toda a surpresa lá pro marido. E o meu marido, ele já desconfiava ele já meio que sabia. Porque sempre que atrasava, eu sempre comentava com ele, né? Brincava assim, você viu minha menstruação por aí? Sempre brincava com ele. E ele falava, ele até tava falando esses dias aí, eu acho que você tá grávida, eu acho que você tá grávida. Eu falava, que nada, tô nada, até parece, tô nada. E ele já desconfiado, já que eu estava. Então, ele sabia, tipo, meio que antes de mim. Tanto é que no dia que eu contei pra ele tinha contado também pra minha cunhada, eu acho que a Bruna tá grávida. E ele tinha acabado de comentar isso, aí ele veio pra casa e eu fiz a surpresa pra ele. Então, assim, ele sabia antes mesmo de mim. Por quê? Agora a gente vai falar aí um pouco dos sintomas. Pouco tempo antes de eu descobrir, eu tava me sentindo um pouco sintomas de TPM. Eu tenho bastante TPM, então eu fico irritada, eu fico estressada, eu fico melancólica, fico meio, sabe, chateada, às vezes estressada também. Então eu tava com todos esses sintomas aí. E tava bem, assim, emotiva também, não sei. Introspectiva, talvez. E aí as pessoas perceberam, né? Até minha cunhada comentou, nossa, você tá diferente, o que você tem? Aí eu falei, eu não sei, na verdade eu não, acho que eu não tenho nada, mas não sei por que eu tô assim, né? E eu tava sentindo cólica menstrual, porque sempre quando vai descer pra mim, eu já começo a sentir cólica, começo a sentir dor de cabeça. E essa TPM também, que vem assim forte pra mim. Então eu já tava sentindo esses sintomas aí de menstruação. Então eu tava esperando só pela menstruação descer, mas não desceu, né? E aí, o que aconteceu? Ele já tava desconfiando por esses sintomas e pela ausência da minha menstruação. Então eu mesma não estava desconfiando, não imaginei, mas ele já sabia. E aí, de sintomas, eu acho que foi basicamente isso que eu senti, assim, logo no início, né, que eu descobri mesmo. Depois, eu não tive muitos sintomas, então eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não vomitei nenhuma vez até hoje. Eu estou no 5º mês, 18 semanas, e eu não vomitei uma única vez. E eu detesto vomitar, é sério, gente. Eu acho que ninguém gosta, né, mas eu, assim, eu não suporto pensar em vomitar, porque sério, a ideia já me deixa, assim, arrepiada, já não gosto. Então, eu senti pouco enjoo, isso que também ajudou a eu não vomitar também, eu acredito, né? Que mais que eu senti? Tudo que eu for falando aqui pra vocês vai ser eu lembrando de cabeça, porque eu não anotei absolutamente nada, não fiz roteiro nem nada, então vai ser tudo aqui no freestyle mesmo, conversando com vocês. Então, se eu esquecer alguma coisa, eu coloco no próximo vídeo, eu coloco nos comentários, enfim, eu dou um jeitinho de falar pra vocês. Mas o que eu for lembrando aqui, eu vou falando pra vocês. De sintoma, eu realmente não tive muitos sintomas, assim, por isso que eu nem desconfiei também. Então, eu tive mais essa sensação de mudança de humor, sabe? De ficar mais na minha, ficar mais quieta, assim, mais contida, mais introspectiva, mais chorona também. Eu fiquei bem emotiva, assim, também, sabe? E foi basicamente isso que eu senti no começo. Então, o que eu fiz? Logo que eu descobri, né? Fiz os exames, tudo, né? O exame de sangue, o beta-HCG, como eu mostrei pra vocês no vídeo, deu super alto, já deu 500,1, alguma coisa assim. E aí, eu já logo marquei o ginecologista, porque eu já não sabia se eu marcava o obstetra, se eu falava com o meu ginecologista. Na dúvida, eu marquei a primeira consulta com o meu ginecologista, né, que já tava me acompanhando já. E aí ele pediu novamente pra eu fazer mais um beta-HCG, né, eu fiz o exame, aí ele triplicou, ele não dobrou, ele triplicou, assim. Ele foi pra, acho que 4.000 e alguma coisa, assim, tipo, de 1 ou 2 semanas pra outra, assim, foi bem alto mesmo. E aí ele pediu logo pra eu já começar o pré-natal, né, pra eu marcar com o obstetra. Só que como ele era apenas ginecologista, aí eu não consegui continuar com ele, então eu tive que marcar aí com outro obstetra. E aí eu marquei com a minha obstetra, que me atende até então, eu gosto muito dela, ela é muito bacana, ela tira todas as minhas dúvidas e tá tendo um acompanhamento, assim, bem legal comigo. Então eu marquei a primeira consulta com ela.
passei, ela me deu a caderneta da gestante, do meu convênio, depois eu mostro pra vocês. É basicamente assim um caderninho onde você coloca todas as suas informações, a cada consulta também ela vai marcando, tem sobre vacinas, tem sobre várias coisas, os exames que você vai fazendo. Então é um caderninho assim bem completo, bem legal pra você ir acompanhando aí a sua gestação. E aí ela me pediu mais exames também, ela me pediu um hemograma completo, me pediu também exame de urina, me pediu também, acho que o primeiro ultrassom, que foi transvaginal, para eu descobrir com quantas semanas eu estava. Então eu fiz todos os exames, os de sangue, fiz o de urina também, o de urina inclusive eu vou comentar com vocês o que aconteceu. E fiz também o ultrassom transvaginal. Então o exame de urina me deu que eu tava com infecção urinária. Eu sempre tive assim, não é que é dificuldade, mas eu não tomava uma quantidade de água suficiente, né? Recomendada. Então se eu tomasse 1 litro de água por dia era muito. Tanto é que a minha urina, ela era até mais escura e tinha cheiro também. Então isso foi uma coisa que me prejudicou um pouco no começo da gestação, que eu tive que tomar medicação durante 1 semana. Eu tomei cefalexina, só que a cefalexina, ela me deu assim muito efeito colateral, eu tive diarreia, passei mal, foi horrível assim, eu tomei durante acho que 4 dias, eu tinha que tomar durante 7, e aí eu parei de tomar, porque eu não tava conseguindo, tava assim, foi bem ruim tomar esse remédio, e aí eu fui pra maternidade, né, pro pronto-socorro da maternidade, e lá a outra obstetra me passou outro remédio, que daí eu consegui, né, parar a cefalexina e começar o outro tratamento, né, durante 1 semana, com esse novo medicamento, que se eu não me engano era a macrodantina. Eu não gosto de ficar falando de remédio, né? Cada um tem que ver com o seu médico o remédio ideal pra você. Mas foi essa medicação que eu tomei durante 1 semana. E essa me deu o efeito contrário do que o outro deu. O outro me deu diarreia, ia no banheiro toda hora. E esse não. Esse daí ele me travou assim. Eu não conseguia ir no banheiro, tava tendo bastante dificuldade. Mas pelo menos eu tava conseguindo tomar ele e ficar ok, assim. Mas finalizei o remédio e tomei também, comecei a tomar o ácido fólico. Então, o que eu tomei, na verdade, é o metilfolato, que é basicamente a mesma coisa do que o ácido fólico. O que a minha obstetra passou foi o neutroferfolato, e eu comecei a tomar ele quando eu tava ali com umas 6, 7 semanas, mais ou menos. É recomendado que você tome desde o início, até antes de engravidar, né? Pra quem tá tentando engravidar, é o recomendado você tomar o ácido fólico desde o início ali, até antes. Mas o meu ginecologista não tinha me passado, então eu não tava tomando. E aí, quando eu descobri a gravidez, depois que eu passei com a obstetra, que aí ela me receitou, e aí eu comecei a tomar. Então eu tomei o neutroferfolato até as minhas 12 primeiras semanas. E agora, que eu já passei, né, tô no 2º trimestre, eu estou tomando outro suplemento, e eu vou tomar ele até 1 mês pós-parto. Então eu vou continuar com esse, que eu vou mostrar pra vocês aí no próximo diário da gravidez, do 2º trimestre, qual que é. Mas até as 12 semanas eu tomei o neutroferfolato. E ele foi muito bom, ele tinha muitas vitaminas, então ele era bem completo, eu gostei bastante. E aí, junto com essa medicação que eu tava tomando também para infecção urinária, eu peguei bastante pesado assim em tomar água, então eu comecei a tomar bastante água, porque eu tomei uns puxão de orelha, né, pra tomar mais água, ficar firme na água, porque senão eu teria problema, tipo, porque pro bebê não ia faltar nada, mas pra mim ia faltar e ia ser prejudicial. Infecção urinária, apesar de ser comum na gestação, muitas gestantes têm também, não é muito bom, então você tem que tomar bastante cuidado pra você não ter esse problema. Então, se você está gestante também, beba bastante água, porque assim, ó, é importantíssimo. De medicação, eu tomei só isso e tomei só este suplemento também. A minha obstetra também me passou outros medicamentos, né, caso eu tenha dor, né, dor de cabeça, enjoo, gases, enfim, ela me passou outros medicamentos que eu posso tomar caso eu tenha algum problema. Mas eu não cheguei a tomar muitos assim, vez ou outra eu tive enjoos também, então me dava às vezes um pouco de enjoo, mas não era nada muito forte assim. E também passava, eu tomei um medicamento que ela me indicou e passava. Tinha um outro que ela me passou também, que era um comprimidinho pequeno, sublingual, para você colocar embaixo da língua e ele dissolver, mas ele tinha um gosto muito ruim e eu não conseguia tomar, então eu tomei um outro que ela me passou também e ajudava bastante. Eu tive cólicas assim, mas nada muito forte, as minhas cólicas menstruais eram bem mais fortes, então essas cólicas que eu tive era tranquilo, aceitável, de boa. A única coisa que mais me pegou assim no 1º trimestre, que me incomodava demais, eu ficava nervosa, irritada, é que eu sentia um gosto na minha boca
amargo, sabe? E eu via que a maioria das gestantes sentiam gosto também, porém era um gosto meio que de ferro, né? Um gosto parecendo de moeda, sei lá, de coisa de metal, assim. E não era esse gosto que eu sentia. O gosto que eu sentia era de amargo mesmo. Sabe quando você come alguma coisa e depois amarga a sua boca, você fica com gosto estranho? Era mais ou menos isso que eu sentia. E era todos os dias da vida sentindo esse gosto. Eu ficava irritada, porque às vezes eu comia alguma coisa que eu gostava muito, que eu tinha ali muita vontade, e sempre comia e gostava. E aquilo, logo que eu comia, já amargava a minha boca. Então, isso foi bem, assim, bem difícil. Tinha vezes que eu até queria chorar, assim, porque eu não sabia o que fazer. Eu chupava bala, eu tomava açúcar, eu tomava água, eu fazia várias coisas pra tentar ajudar esse gosto amargo na boca, mas não tinha jeito, então eu tive que aceitar, né? E aí, quando eu cheguei ali no segundo trimestre, já começou a melhorar um pouco, mas não vou entrar em detalhes agora, mas o primeiro trimestre inteiro foi sentindo esse gosto aí. Eu acho que desde que eu comecei a tomar o Neutrofer Folato, não sei se foi por causa dele ou não. Eu falei com a minha obstetra, ela falou que é normal, que as gestantes têm isso mesmo, mas que tende a diminuir com o tempo, né? Então, eu falei, bom, vou esperar então, né? Não tem muito o que fazer, então vou esperar. Tem algumas coisas que dá pra você fazer pra ajudar, mas sinceramente eu não senti que ajudou tanto. Então isso foi a coisa que mais pegou assim pra mim, porque eu não tive muitos sintomas, como eu falei pra vocês. A única coisa que eu senti também foi indisposição e o sono, né? O sono é de lei, né? Toda gestante sente bastante sono, mas eu sentia bastante indisposição. Tanto é que quando eu marquei pra contar pra minha amiga, né, que eu fui falar pra ela pessoalmente e tudo mais, a gente passeou e foi numa exposição e tudo mais. Foi uma tarde assim, não foi o dia inteiro, mas eu fiquei bem cansada, assim, ofegante. Então, pra mim foi um pouco cansativo. Eu não queria sair, não queria fazer nada, eu tava bem indisposta mesmo e bem introvertida mesmo, sabe? Eu contei, a gente contou pra família, pros amigos, pra todo mundo, mas eu não queria sair, não queria ir pra eventos, assim, ficar com muitas pessoas, assim, então eu fiquei mais na minha, assim, nesse primeiro trimestre. Eu senti que eu tava mais introvertida também, até na questão do humor, não queria sair muito, sabe? Então eu fiquei mais quietinha na minha mesmo. Mas eu acredito que de sintomas foi basicamente só isso mesmo. Foi tranquilo, mas ao mesmo tempo eu quis ficar mais quieta na minha mesmo. E aí fizemos ultrassom, então eu fiz nesse primeiro trimestre 2 ou 3 ultrassom, não me lembro exatamente, mas eu fiz o primeiro ultrassom para descobrir com quantas semanas eu tava. Quando eu fiz, eu estava com 7 semanas. Então eu ouvi o coraçãozinho do bebê, foi assim muito emocionante, porque você faz o teste, você faz o exame de sangue e tudo, mas você não acredita até você ver o ultrassom, ouvir o coraçãozinho e tudo, sabe? Aí aquilo fica mais palpável. Aí a gente se emocionou, foi eu e meu marido, né? A gente super se emocionou, assim, ficou super feliz. E foi, assim, o som mais bonitinho, assim, que eu ouvi, gente, sério. Muito bonitinho mesmo. E aí a gente descobriu que tava com 7 semanas, que tava tudo certo, que era um embrião só, então é um bebê só. E aí fizemos o segundo ultrassom, que foi o morfológico. Então eu fiz ali por volta de 13 semanas, se eu não me engano, para ver, né, translucência nucal, para ver toda essa questão, né, do bebê e tudo mais. E tudo certo também, graças a Deus, deu tudo bonitinho o exame. Aí nesse segundo, né, que foi o ultrassom morfológico, a gente conseguiu ver melhor. O bebê já tava maiorzinho, então a gente conseguiu ver, assim, o narizinho, assim, o perfil, assim, as mãozinhas, os pezinhos. Foi a coisa mais linda. Esse ultrassom eu amo, porque é o que eu coloquei lá pra vocês no vlog, que o bebê se estica, assim, e aí dá pra ver a bochechinha mexendo, assim, que eu acho que tá engolindo o líquido amniótico, né? Então dá pra ver mexendo, assim, a bochechinha, os bracinhos se mexendo. Foi a coisa mais linda. Esse ultrassom aí eu tenho um apego com ele, porque é muito bonitinho mesmo. E aí fiz mais um outro ultrassom também, que foi o último que eu fiz. Foi ali por volta de 14 semanas, 15 mais ou menos, eu não me lembro, porque a minha obstetra ficou um pouco preocupada em relação à minha placenta. Ela viu nesse ultrassom morfológico que estava um pouco baixa, então ela falou, vamos fazer mais um só para confirmar se a sua placenta está subindo mesmo, né, direcionando certinho, ou se ela realmente está baixa, porque se estivesse baixa, eu ia ter que tomar muito cuidado, ia ter que ficar de repouso, tomar cuidado com o sangramento, qualquer coisa do tipo. Mas como eu não tive sangramento, não tive nada, realmente foi bem tranquilo esse primeiro trimestre, então eu achei que tava tudo certo. Mas aí a gente fez esse segundo ultrassom aí só pra confirmar isso mesmo, e vimos também o peso do bebê, vimos tudo certinho também de novo, e realmente a minha placenta, ela estava já se direcionando, então tava tudo certo. E aí a minha obstetra me liberou, né, pra seguir
seguir a vida normal. Se eu quiser fazer algum exercício leve, assim, tranquilo, de boa, posso fazer, não preciso ficar de repouso nem nada. Então, é basicamente isso. O primeiro trimestre foi bem tranquilo, teve só alguns pequenos incômodos, mas nada que assim me impedisse de fazer nada. Eu consegui continuar trabalhando desde o momento que eu descobri, consegui seguir minha vida assim normal, então foi realmente muito tranquilo. E aí, acredito que na 11ª ou 12ª semana de gestação, a gente fez o exame de sexagem fetal. Então, esse exame não tem no convênio, então é um exame particular que você vai pagar, né, fazer ele. Eu paguei R$175 para fazer ele no Lab Exames. Isso aqui não é uma publi, mas poderia ser. Mas fiz, o resultado saiu ali em alguns dias, acho que em 2 ou 3 dias mais ou menos, ou no dia seguinte, eu não lembro exatamente, porque eu vou contar para vocês no próximo vídeo a questão da descoberta do sexo do bebê, como que a gente fez, a revelação, como é que foi. Mas a gente fez aí a sexagem fetal e descobrimos aí o sexo do bebê, porque a gente é bem ansioso e a gente queria descobrir logo, não queria esperar a ultrassom e muito menos esperar para nascer, para descobrir. Então a gente já queria começar montando um enxovalzinho, falando aí de como que ia ser aí os próximos passos e tudo mais. Então é isso. Eu acho que passei todas as informações aí pra vocês. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Conta pra mim aí, se você tá gravidinha também, como é que foi seu primeiro trimestre. Já estou no segundo. E assim que terminar, eu vou trazer pra vocês aqui o segundo diário da gravidez, né, como segundo trimestre. Contar aí algumas coisinhas que aconteceram, estão acontecendo e tudo mais. Então é isso, eu vejo vocês aí no próximo vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre a revelação do sexo do bebê, chá revelação e todas essas coisas. Se inscrevam aqui no canal para dar uma força, o canal é novo, eu tô postando conteúdo aí para vocês, eu quero ter bastante frequência aqui nesse canal também, e se vocês me derem essa força aí, curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo, eu vou ficar realmente muito feliz e muito agradecida. Então é isso, vejo vocês aí no próximo vídeo, um beijo para vocês e tchau!